Boa noite a todos e todas que estão entrando nesse momento. Boa noite, professora. Boa noite, Elze. É um prazer estar aqui com vocês para tratarmos de um tema tão especial, professora Célia, que é a importância da pré-mediação na mediação judicial e na mediação extrajudicial. Convidamos a todos, durante a nossa estada aqui, colocarem suas perguntas, suas colocações, seus comentários, que na medida do possível, a professora Célia Nóbrega fará as considerações e o que mais for possível no momento. Então, é um prazer estar aqui com vocês, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Eu me chamo Vanessa Siqueira e gostaria de, antes de passar a palavra para Elziele, que é a coordenadora do programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, eu gostaria de deixar já um convite a todos de participarem conosco na sexta-feira do encontro com a Liviane Rezende e a Vanessa Raton, que são de Santos, e falarão sobre justiça restaurativa como política pública educacional. Então, será um prazer também recebê-los na sexta-feira. Nesse momento, eu passo a palavra para a Elze, fazer as considerações iniciais e receber também a nossa convidada muito especial de Portugal, nossa professora Célia Nóbrega. Boa noite a todos, e estamos dando continuidade à nossa jornada de palestras e encontros voltados para a difusão dos métodos adequados de solução pacífica de conflitos. Hoje nós vamos ter uma palestra especial, falando, como a Vanessa já comentou, da pré-mediação, a importância da pré-mediação, tanto na mediação judicial, quanto na extrajudicial. Nós hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, carinhosa, porque assim que nós nos conhecemos, não se preocupou em saber quem eu era, e simplesmente trocou o seu contato e com tanto carinho me recebeu, conversamos, e assim já se vai quase 1 a 2 anos. Professora Célia Nóbrega, com um currículo extenso que eu vou pedir permissão para ler. Licenciada em Direito na Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa, mediadora, porque para nós, de tudo isso aqui, é o mais importante, né? Mediadora, nas listas da Direção-Geral da Política da Justiça, do Ministério da Justiça de Portugal, nas áreas de família, civil, entre parentes julgados de paz, laboral e penal, e formadora em meios de resolução de conflitos desde 2001. Ela atua em Portugal, Angola, Brasil, em São Tomé e Príncipe. Seja bem-vinda, professora, e está com a palavra. Grata, Elze, grata, Vanessa, grata a toda a equipa da Petrópolis da Paz. Eu é que me sinto muito, muito, muito honrada, de facto, com o convite que me fizeram para estarmos todos aqui hoje em conjunto e refletindo. E como Elze já disse, já nos conhecemos há uns anos, 2 ou 3, acho eu, e achei interessante a colocação, porque creio que isso nos leva a um pouco, ou tudo, à essência do que é ser-se mediador, não é? Que é estarmos disponíveis para nos podermos escutar uns aos outros e podermos cooperar no sentido, neste caso, de refletirmos, hoje o tema é sobre pré-mediação, mas refletirmos sobre mediação, mediadores, práticas, justiça restaurativa. Sexta, conto estar assistindo também às colegas. Então, esta interação, digamos assim, que tivemos, acho que eu fui grata por relembrar, porque é uma ótima forma de, efetivamente, nós trazermos com
carne, osso e sangue, aquilo que é, do meu ponto de vista, a essência maior da mediação, que é essa disponibilidade para a escuta e para a cooperação em conjunto. Então, muito honrada, muito grata e muito feliz de poder estar aqui hoje convosco, na certeza de que o objetivo não é eu estar aqui 30 ou 40 minutos a falar e depois refletirmos, mas sim irmos caminhando. Nós as três que nos vemos aqui, todos aqueles que nos estão a ver e que eu não consigo ver, possam intervir, perguntar, participar, refletir. Então, muito obrigada mais uma vez. Que honra, já temos algumas pessoas dando boa noite, sejam muito bem-vindos e que a gente possa aproveitar esse momento tão especial para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento, para as trocas que forem possíveis nesse momento. Professora, a gente inicia, então, o nosso tema, ele já tem aí muita coisa para dizer, a gente sabe disso, mas a gente poderia começar falando um pouquinho, bem resumidamente, sobre a teoria da racionalidade penal moderna, né, sobre a questão da justiça, da questão judicial retributiva, e essa caminhada para a mediação, e em seguida pensarmos e falarmos um pouco sobre a pré-mediação, seja ela no judicial e extrajudicial. Então, eu penso nesse desenho, acho que juntas a gente conseguiu pensar juntas nesse desenho, acho que vai ficar bem bacana para aqueles que estão chegando agora nesse ambiente, para aqueles que já estão caminhando, vai ser uma experiência muito boa te ouvir. Então, a gente gostaria de começar falando um pouco dessa questão da teoria da racionalidade penal moderna para seguirmos em frente. Então, no primeiro momento, acho que a gente lança já esse desafio e essa beleza de te ouvir. Grata, Vanessa. Aí enfim, brincando no outro dia, dizia, aí tu fizeste um passe para Ronaldo, né, do Neymar, e eu vou-te devolver daqui a pouco, né, como eu dizia, a tua área para tu fazer o remate, viu? Então, também podemos falar, obviamente, no Messi, são três grandes. Tomáramos nós termos estes três grandes embaixadores da mediação. Bom, então, na sequência do que a Vanessa trouxe, do meu ponto de vista, aquilo que tem sido, enfim, não vou desenvolver, obviamente, a teoria da racionalidade, mas do meu ponto de vista, Elsie colocou e bem de tudo o que nós fazemos na vida, aquilo que para mim é o foco é, de facto, o ser mediadora, apesar de também ser advogada. Então, nesta linha de nós, de alguma forma, cada vez mais colocarmos o ser humano no centro de qualquer atividade nossa, o ser humano, a pessoa, no centro, seja de que área da vida estamos a falar, do meu ponto de vista, foi esse movimento, ou tem sido esse movimento, que tem trazido, então, a abordagem por parte do direito penal, e não só, uma abordagem diferenciada sobre a forma como nós olhamos para os factos que em cada momento, em cada contexto e em cada local são considerados crimes. Então, isto significa, do meu ponto de vista, o quê? Primeiro, que é muito importante nós termos esta noção de que há uma mutação ao longo do tempo do que são aquilo que são considerados os crimes, aquilo que é considerado uma infração, aquilo que é considerado, enfim, de alguma forma, uma violação da regra, da norma, que é diferente, como eu dizia, ao longo só vendo, queridos amigos, ao longo da nossa história, essa evolução vai nos permitindo também perceber não só esta questão, que é clara, mas também a diferença entre crimes ou ações que são consideradas crime, por exemplo, num país ou noutro país, podem ser até países vizinhos e por aí vamos. Então, nesse movimento, e de acordo com aquilo enfim, o repto da Vanessa,
nesse movimento, colocar a pessoa no centro dessa, de alguma forma, essa relativização, no sentido de ser relativo a de ser diferenciado, somado à percepção, à constatação que a resposta dada não era uma resposta que satisfizesse ninguém, no sentido global, comunitário, e também no sentido individual da interação. Então, aí sim começou, do meu ponto de vista, a procurar-se novas respostas e novas formas de abordagem. Aí surge várias, enfim, a justiça restaurativa, essa é a tua área até de eleição, não vou atrever-me, mas só trazer a minha perspectiva, vou atrever-me a meter nessa área, por isso é que dizia que depois passava para ti para dar o teu contributo, mas dizia eu, é nesta linha, neste sentido, e é nesta necessidade de atender às pessoas e às suas motivações e às suas necessidades que se começa a procurar outra resposta e outra abordagem. E é aí que surgem, nomeadamente, a introdução da mediação, que ajuda, então, a não ser apenas e só uma justiça retributiva, como tu estavas a dizer, mas sim que possamos passar para um atendimento das necessidades de todos, da comunidade e daqueles entes naquela interação em concreto. Então, esta é, enfim, de uma forma muito sumária, muito geral e muito generalista, a minha visão e o meu contributo, ou a minha partilha para a reflexão hoje. Mas, claro, Vanessa, e tu que és especialista, tu, Elsie, vamos lá fazer esse remate para o golo. Verdade. E, então, professora, nós estamos recebendo aqui várias mediadoras judiciais e extrajudiciais que já anotaram aqui uma boa noite, e que bom que elas estão conosco, né? De várias partes do Rio de Janeiro e São Paulo também, se não me engano. Acho que nós podemos continuar, né, Vanessa? Ótimo. Então, vamos lá. Podemos. Professora, te ouvir como complementar, né, ouvindo as suas colocações, mas que bom que esse universo está se expandindo e a gente está tendo a oportunidade de cuidar da pessoa humana de uma forma diferenciada, levando em considerações as suas questões, o que a vítima tem a dizer, o que o ofensor tem a dizer, né? Então, é uma oportunidade muito grande e acho que a gente sabia fazer desse jeito. Então, assim, está havendo uma transformação dessa visão, desse painel de justiça retributiva para uma justiça que atenda, que olhe esse ser humano na sua integralidade. Então, eu tenho muita confiança nisso e por isso a gente está aqui tentando disseminar, tentando fazer com que isso reverbere, chegue em outras pessoas, nas instituições que têm o poder de transformar junto, né, essa realidade. E temos uma caminhada muito grande pela frente, tenho certeza disso. Mas o caminho se faz ao caminhar, né? Então, vamos em frente. Eu acredito também, né, que é uma questão de cultura, né? Nós estamos acostumados a deixar para o judiciário, né, para o juiz decidir, né? E isso, de uma certa forma, nos tirou as responsabilidades dos nossos atos. Então, vai levar um tempo, realmente, para que essas pessoas aceitem de novo a responsabilidade de ter que cuidar, né, das suas ações, do que, né, da forma que ela vai lidar com o outro, né? E isso é a grande diferença da mediação. Nossa, então eu vou ter que ter mais responsabilidade. Infelizmente, sim, o empoderamento que a gente tanto quer, né? O poder de decisão que é tão necessário, ele virá junto com a responsabilidade, né? De se colocar no lugar do outro, de se pensar, né? O que seria, né, se eu estivesse ali, como é que eu iria agir? Então, essa mudança de pensar, eu acho que é o grande
É a grande virada da mediação nesse momento, né? Diminuindo a judicialização, diminuindo a busca da polícia e do processar, vou te processar, para entrar numa outra visão de que eu posso resolver com o outro, desde que eu me respeite e respeite o outro. É uma mudança realmente de visão, né? De educação também. A gente perde essa garantia de que alguém vai resolver por nós, e nós mesmos precisamos encontrar o caminho do meio, construir um bom acordo. Sem dúvida, já os budistas, ou Buda, ou pelo menos o Buda histórico, há muito que nos sugere que sigamos o caminho do meio, não é? E daquilo que nós estamos a trabalhar, que tem tudo a ver, pelo menos do nosso ponto de vista, tem tudo a ver com a questão da sessão inicial, ou também chamada pré-mediação. De alguma forma, aquilo que nós estamos a falar é voltar às origens, ok? Então, eu muitas vezes digo, várias colegas e queridas amigas que eu vou vendo aqui nas mensagens e que vão entrando, sabem que eu falo muito sobre isto. Eu não gosto do termo meios de resolução alternativa, exatamente porque se nós voltarmos à história da humanidade, e não é preciso ler o Harari, basta nós termos tido história na escola, nós sabemos que a apropriação pelo Estado da Justiça, em termos de história da humanidade, é muito recente. Já havia homens, e muitos, e vários, e vocês que têm uma área maravilhosa como é a Amazónia, sabem, muito melhor do que eu, enfim, se eu cometer alguma gafe, que me perdoem e corrijam, que têm áreas na Amazónia que não têm o poder judicial, e note o poder judicial, nós utilizamos as palavras têm peso e têm importância, não têm esse poder e, portanto, são as próprias comunidades que têm de administrar estas interações entre elas próprias. Então, isto significa o quê? Significa, por isso estava a dizer, que o alternativo não é as pessoas por si resolverem as questões. O alternativo é ter que haver um terceiro ente chamado de poder judicial, desculpem, que resolva pelas pessoas, retirando-lhes, como a Elsie estava a dizer, a responsabilidade e o empoderamento. Que, como sabem, e não, enfim, não estava no currículo, mas faz parte da minha identidade como cofundadora do IMAP e professora do IMAP, que o modelo da mediação emancipadora e responsável tem exatamente estes dois grandes pilares. A capacidade da pessoa se sentir capaz de ela por ela resolver, sem que haja necessidade ou sem que sinta que não tem essa capacidade e tem que ser um terceiro a resolver. E isso nós trabalhamos já agora para fazer um link, para não pensarem que nós estamos esquecidas do tema agora, mas está tudo ligado. Olha só quem está aí, Adolfo, oi Adolfo, querido. O Pedro, boa noite. Professora. Olá, Pedro. Dois queridos amigos, a somar a todos os outros que já estavam aqui, bem-vindos também. Então, estava eu a dizer que, para que não se pense que não tem nada a ver o que estávamos a falar com o tema, tem tudo a ver neste sentido. Ok? Então, sim, por isso, quando se fala do A, talvez mais adequado do que propriamente o alternativo por este motivo. Ok? Então, a gente pode caminhar para chegarmos mais próximo das respostas para atender a esse tema, né? Do ponto de vista da mediação, como é que vem acontecendo em Portugal? Está muito avançado? Está como no Brasil? Professora, você está sempre no Brasil também, então acho que dá para fazer uma breve explicação do que você percebe, né, nesse sentido. Está muito próximo, está mais avançado? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque nós temos várias mediadoras aqui do Brasil que tenho certeza que serão contempladas ao saber como também a mediação está acontecendo no teu país.
Olha, eu tenho muita dificuldade em qualificar com mais avançado, menos avançado, melhor. Ai, Adolfo, tu que és meu mestre. Qualificar mais avançado, menos avançado, sim, melhor, pior. Então, eu entendi a tua questão, mas só para trazer aquele que é o ponto de facto de onde parto, que é que cada realidade caminha à medida das suas possibilidades. E, enfim, talvez hoje estejamos com uma inspiração do Buda histórico, mas como diz o Dalai Lama, e outros grandes filósofos, pensadores e grandes homens e mulheres, os seres humanos, assim como as realidades, são todas muito semelhantes nas suas pequenas, grandes coisas. Então, há uns dias estive também com a dona, exato, na comemoração do 26º aniversário do INAB, estava com o Adolfo, coordenando a mesa de mediação, e com o Pedro, enfim, o Alejandro Nator, por aí fora, e chegavam os palestrantes a uma conclusão que é temos todos que lidar com mais ou menos as mesmas coisas, se calhar em momentos diferentes, não é? Assim como os mediados, e cada mediação é uma mediação e cada mediado também tem o seu próprio processo, também cada país tem o seu próprio percurso e o seu próprio processo. Sim, o seu fluxo, Eu não estou a fugir à pergunta, vou responder, mas é só para enquadrar de onde parto. Então, eu creio que são realidades diferenciadas por ritmos diferenciados. Portugal é um retângulo, teria tudo para também já ter tido, digamos assim, um impulso muito maior do meu ponto de vista do que tem tido, embora, se há 20 anos, quando comecei, me dissessem onde estaríamos hoje, eu teria tido algumas reservas. Então, é um país pequeno que também facilita, de alguma forma, o avançar. Um país continente como o Brasil, e desculpa, enfim, eu tenho grandes amigos, como sabem, vou sabendo e vou estando por aí, mas, enfim, não quero falar de uma realidade que não é a minha, e volto a dizer, se disser alguma coisa incorreta, por favor, corrijam-me vocês ou qualquer um dos presentes. O Brasil, como um país continente, claro que há vários Brasis e várias mediações dentro do próprio Brasil. Então, nesse sentido, Portugal é mais homogéneo. Então, nós começamos já desde os anos 70, em termos de lei, com questões na área trabalhista ou laboral, com a questão da mediação, mas de facto depois no final dos anos 90, com a mediação familiar, mas efetivamente a partir do ano de 2001 é que teve um impulso maior quando se repristinou, ou seja, quando se voltou a colocar em funcionamento os julgados de paz, que são, enfim, primos dos juizados especiais, e que aí, de facto, de alguma forma catapultou. Do meu ponto de vista, a grande diferença que eu posso observar é que em Portugal a mediação está junto do Poder Executivo, ou seja, é o Poder Executivo quem tem coordenado e quem tem, enfim, promovido, para além dos próprios particulares, obviamente, mas quem tem promovido e coordenado, e está sob a tutela do Poder Executivo, enquanto no Brasil, e uso a palavra poder com exatamente o objetivo de acentuar, no Brasil está mais ligado, ou está intimamente ligado ao Poder Judicial. Okay? Sim. Da forma como eu vejo. Então, são realidades diferentes, não sei o que é que... E também não gosto muito deste binómio melhor ou pior, acho que são realidades diferentes. Sim, e com certeza. Com desafios diferentes também, mas muito semelhantes. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que neste momento, sobretudo na área da mediação familiar e na área civil, sobretudo com os julgados de paz, onde quem gera é o Ministério da Justiça, efetivamente, tem havido um recurso maior à mediação. Em termos
privados, ou seja, em que não há, digamos assim, essa tutela do Estado, nós temos, sobretudo, mediação, e nós falamos também dela, porque também faz parte do vosso magnífico trabalho da mediação escolar e também a mediação comunitária num sentido mais lato. E, portanto, assim, uma breve abordagem sobre o panorama em Portugal é este. Obviamente, se houver alguma pergunta adicional ou para aprofundar, estejam qualquer um de vós à vontade, obviamente. Eu não sei se tem pergunta. Tem alguma pergunta dentro desse panorama? A gente pode aguardar um pouquinho. Elza, então a gente já pode caminhar para começarmos a falar sobre o tema, a importância da pré-mediação na mediação judicial e extrajudicial, professora. Está com a palavra. Obrigada. Então, se houver alguma questão, por favor. Me parece que ainda não. Okay. Ainda não. Dúvida, reflexão, acrescento. Adolfo. Muito obrigada. Ele coloca: falaste da importância da pré-mediação. Pode-se afirmar que esta importância vale também para a comunidade? Sim. Olha, grata, Adolfo, pela tua questão. A forma como eu olho para esta sessão informativa, eu também não gosto muito da palavra pre-mediation ou pré-mediação, acho que sessão informativa talvez traduza mais amplamente aquele que é o trabalho que fazemos nessa sessão e, portanto, dizia eu creio que também é importante para as questões da comunidade. Ou seja, independentemente de estarmos a falar, seja mediação judicial, extrajudicial, civil, comercial, laboral, trabalhista, penal ou comunitária num sentido mais lato, eu creio que é muito importante nós apresentarmos a proposta de trabalho que temos, a proposta de trabalho que temos e fazê-la. Claro que, enfim, do meu ponto de vista, e a Adolfo também sabe disso, para mim a mediação, a matriz da mediação, em qualquer uma das áreas que falemos, é uma matriz comunitária, é uma matriz que nasce ainda há pouco falávamos sobre isso, não é? De comunidades que, por elas, tinham de resolver as suas questões, não é? E, portanto, a matriz da mediação é uma matriz comunitária. E, via de regra, as pessoas podem não saber exatamente o que é pré-mediação, podem não saber a função do mediador, o trabalho dos mediados, etc. Mas têm quase que empiricamente, não é? Exatamente, uma noção de sentar, de dialogar, de falar, de com o outro poderem partilhar pontos de vista. Então, também, e sobretudo nas comunidades, tem essa percepção. A questão, do meu ponto de vista, talvez diferenciadora, e estou pensando agora, Adolfo, que realmente não tinha aprofundado, mas talvez a questão diferenciadora, do meu ponto de vista, é que se os mediadores forem fora da comunidade, portanto, até se forem externos, haja essa necessidade também de haver essa informação sobre quem são, ou que vão, por aí vai. Nós tivemos, pelo menos, que me lembro, 2 situações em Portugal nesse sentido, paradigmáticas, que eu conheço, que foram lideradas por 2 colegas nossos, a Úrsula Cáser e o Nuno Ramos, com comunidades piscatórias, portanto, de pescadores, e que tiveram também, não foi só a mediação, mas enfim, outras intervenções, mas que tiveram também a necessidade de fazer estas sessões informativas para as comunidades, e até para as comunidades dentro da comunidade, para poderem perceber qual era o trabalho que iriam desenvolver. Então, eu considero que também é importante na comunidade, sim. Sim. Informar, né? Que beleza, professora. Muito bom. Vamos, nós criamos um curso de introdução à mediação para justamente gratuito, online, infelizmente é o recurso que nós temos,
para informar primeiro as comunidades do que é o Instituto de Mediação, o que é, o que acontece, né? Como é que uma pessoa vai pedir uma sessão de mediação se ela não sabe nem o que é, não é, professor? Então, essa informação, essa divulgação em massa que para mim, é muito importante nesse momento, que chegue a todos os cantos o que é mediação, o que é o mediador, o que acontece numa sessão de mediação. Tem força de homologação, não tem força de homologação? Preciso de um advogado, não preciso? Essas coisas muito corriqueiras para nós, que vivemos a mediação, mas para o leigo, né? Ele não tem ideia. É ainda uma coisa muito nova para eles, né? Para quem poderia utilizar. E na pré-mediação acontece muito essas informações, né? A gente, quando os recebe, né? Antes de marcar a primeira sessão, eu acho que essa contação dessa história ela é muito importante. O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que esse é um passe, não para eu fazer o golo, mas para fazer aqui uma... Estou a dizer, Pedro, que hoje continuo com, apesar do Miguel Oliveira ser o nosso campeão e agora o nosso herói nacional na MotoGP, continuo ainda focada no Ronaldo, no Messi e no Neymar. Bom, dizia eu, talvez seja a altura então de pedir ao Alexandre para habilitar aqui os slides, os diapositivos, porque essa é uma ótima deixa, Elsie, no sentido de poder, então, convidar-vos, se quiserem, a recorrerem ao ILEC. Bora lá? Bora lá. Ok, então eu pergunto-vos o que é o ILEC. Oi? Oi? O que é o ILEC? Não sei. O que Okay. Vamos lá. Então, se eu vos... A questão é exatamente essa. Se eu vos perguntar ou se eu vos pedir... Ai, Jesus. Estou fazendo bem aqui, Alexandre. Chamaram a tela? Deve estar fazendo algum disparate, não? Não. Não. Deixa eu ver. Está tudo certo? Precisa do full screen. Ok. Isso. É que eu estou... Ok. Está bom assim? Foi. Ok. É um aprendizado. Completamente. Estou a adorar. Com o full screen eu deixo de ver, só vejo o meu full screen. Então isto me deixa, é muito interessante até de um ponto de vista da comunicação, me deixa meio estranha, porque eu de alguma forma sinto que estou a falar comigo mesma, porque perco a Elsa, perco a Vanessa, perco o chat, mas vamos lá. Então, o que há pouco estava a tentar trazer-vos era, se eu vos convidar a recorrerem ao ILEC, vejam o paraverbal da Elsa e da Vanessa. Vamos lá, mas há um vamos lá com um ponto de interrogação no final, não é? Porquê? Porque eu não sei o que é o ILEC. E nem eu sei, Célia, porque, aliás, me lembrei só de inverter enfim, as letras do meu próprio nome. Então, quando eu me proponho, ou quando alguém me propõe seguir um caminho, sem que de alguma forma me dê a mão, me dê uma lanterna, enfim, qualquer metáfora que vocês queiram utilizar, então eu não sei o que fazer. Eu não sei, como a Elsie há pouco estava a dizer, não sei se deve ser agressivo, se não deve ser agressivo, se tem que levar advogado, se não tem que levar advogado, se tenho, muitas vezes nos perguntam, se tenho de levar papéis, provas, se não tenho, se vai ter, enfim, se vai ser homologado, se não vai ser homologado, quanto tempo vai durar, quais são os custos, quem é esta pessoa que é o mediador? Uhum. Então, se nós não tivermos um momento prévio a ao trabalho da mediação, este trabalho não que não expliquei, mas se não tivermos um momento prévio em que possamos dar essa lanterna,
possamos dar esse foco no sentido de poder iluminar esse caminho, essa mão. Se não pudermos dar informação, dificilmente a pessoa poderá aceder à nossa proposta de trabalho. Com efeito, enfim, eu diria que se calhar 99,99% das pessoas, para não dizer 100, mas se calhar seria exagerado, quando chegam a uma sessão informativa, a uma pré-mediação, têm uma ideia empírica do que é mediação, têm uma ideia do que é um mediador de ouvir falar, de ouvir dizer, de associar a outras atividades, mas não têm a informação sobre o que é o procedimento, qual é a função do mediador, nem tão pouco aquilo que lhes é pedido, não é? Então, do nosso ponto de vista, e estão aqui muitos colegas que partilham, quando digo do nosso é neste plural, de partilha com outros, é muito difícil podermos entrar na mediação, podermos entrar a fazer um trabalho que as pessoas não sabem o que estamos a fazer, nem o que lhes é pedido. Então, muitas vezes nós brincamos, sobretudo eu e o Pedro que estamos aqui, que eu vi, brincamos a dizer que, e é verdade que em Portugal muitas vezes se diz que o Vesula, na altura também com o Adolfo, são os pais da pré-mediação, foram eles que inventaram. E por brincadeira, costumamos dizer que isso seria ótimo, seria uma publicidade ótima para os dois, para as instituições, quer para o IMAP, quer para o IMAP, mas de facto isso não, por muito que nos custe, porque dava jeito, não, esse termo, não é verdade, não é? De facto, a pré-mediação existe em vários procedimentos e em várias escolas de mediação, exatamente com este objetivo. Para quê? Para que possam também ser preparadas de alguma forma as pessoas para aquilo que se vai fazer. Então, nós que somos mediadores, que trabalhamos com a comunicação, que pedimos que a pessoa expresse o que nunca sentiu, ou melhor, que expresse o que nunca sentiu, ou que expresse o que já está a sentir, que de alguma forma pedimos para esclarecerem o significado das palavras, dos conceitos para cada um deles. Então, nós próprios mediadores, sendo esses facilitadores da autorreflexão, do autoconhecimento, etc., do meu ponto de vista, portanto, uma reflexão também sobre as emoções, do meu ponto de vista, então também temos de ser claros, também temos de expressar qual é a proposta, sem que isso, de alguma forma, condicione o trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Relembrando o Daniel Bustelo, também um queridíssimo colega argentino, que dizia, eu não, algo no género, eu não necessito necessariamente de fazer uma sessão informativa, eu vou co-construindo a interação entre mediador e mediados no próprio procedimento. Isto é, eu não necessito de falar sobre a importância de podermos escutar e manifestar as nossas emoções, porque quando isso aparecer na mediação, então nós falamos sobre isso, que é uma forma de trabalhar e que é uma forma também interessante de poder abordar estas questões. O que é, do meu ponto de vista, um facto é que é sempre importante, então, ressaltar essas características essenciais, trazer para cima da mesa essas propostas essenciais. Bem sei que não é unânime, mas o que sinto e que, de facto, vejo, expresso, é essa necessidade, como a Elsie trouxe, essa necessidade de eu poder ter claro pelo menos o inter, pelo menos o caminho, pelo menos algo que me auxilie a perceber o que é, ou qual é, o que é e qual é a proposta de trabalho. E porquê? Porque nós também estamos a propor uma mudança de paradigma. Vejam, essencialmente, aquilo que nós estamos a propor na mediação é, ao invés de competirmos, que tem sido, enfim,
a matriz das nossas culturas, pelo menos os que estamos aqui, não quase todas, propormos a mudança do paradigma e da matriz da competição. Para eu obter o que desejo, os outros não podem obter, para uma matriz e um paradigma de cooperação. Para eu atender às minhas necessidades, todos devem atender às suas necessidades. Então, isso leva a esse grande desafio de nós sermos capazes de lidar com a diferença. Porque quando se chega a uma mediação, sobretudo se não tivermos esta sessão informativa e preparatória, então eu vou querer demonstrar a minha verdade, que eu vejo 4, e o outro vai querer demonstrar a verdade dele, que ele vê 3. Nós temos uma pergunta. Toda? Deixem-me sair aqui da partilha da tela, que é para eu vos ver. Ok. Professora, é muito grande aqui, então ocupa um grande espaço, mas é a Cláudia Clemente, que acompanha a coordenadora na Câmara Pública do Petrópolis da Paz. Um beijo, Cláudia, que bom você estar aqui com a gente. A Nádia, a Patrícia, a Ana Paula, a Mariana, mas quem é? Eu esqueci, César. Todo mundo aí. Toda a equipe. Ela diz o seguinte, você já leu, Célia, enquanto eu falava? Já li, sim, senhora. Então eu não preciso ler a questão toda. Obrigada, Cláudia. Então, Cláudia, querida, que bom partilhar as tuas reflexões, todas as outras queridas colegas, algumas conheço pessoalmente, outras só de nome. Obrigada por essa reflexão e pela pergunta. Eu creio que a pré-mediação, pelo menos no modelo de mediação que desenvolvo, que sigo, a pré-mediação é um dos elementos essenciais para a emancipação e para a assunção da responsabilidade. Okay? Como há pouco a Elsie Ellen dizia. Eu só chamo Elsie, desculpa, Elsie, que é só para abreviar. Que há pouco trazia, isto é, no final da sessão informativa, já falaremos um pouquinho mais sobre isso, no final desta sessão informativa, os participantes escolhem livre, informada e responsavelmente se desejam prosseguir para a mediação. Então, sim, esse, do meu ponto de vista, esse final, sem dúvida, Cláudia, é um momento de empoderamento e de assunção de responsabilidade. E, simultaneamente, porque não há, do meu ponto de vista, emancipação sem responsabilidade, não há emancipação, ou melhor, não há responsabilidade e emancipação sem empoderamento, necessariamente também é o primeiro momento dessa emancipação. Eu não estou, porque eu posso dizer que não. Mesmo que seja, voltamos, o poder judicial a determinar a remessa para a mediação ou, obrigatoriamente, para a sessão inicial, mesmo que assim seja, eu escolho, livre, responsável e informadamente, percorrer o caminho da mediação ou não. Tendo a certeza que o mediador vai respeitar essa escolha, que não vai, eu estou a falar obviamente da realidade e da forma como trabalho, que não vai transmitir nem ao juiz, se estivermos a falar na judicial, nem a ninguém, se estivermos a falar na extrajudicial, quem essa recusa, o motivo da recusa e sequer quem, olá Claudinha querida, boas, e sequer quem recusou, ok? Então, de facto, esse é um momento para mim, sim, também de expressão da emancipação. E eu só posso, por isso é que eu insisto no livre, responsável e informadamente. Eu só posso escolher se quero prosseguir ou não se eu souber qual é a proposta de trabalho e não ficar na minha ilusão de qual é a proposta de trabalho, ok? Então aí, não quero me desviar do tema nem comprar guerra com ninguém, mas então aí eu creio que aqueles que de nós são advogados têm uma obrigação acrescida, não só para os seus clientes, mas aqueles que não são mediadores, mas são advogados, para com os seus códigos de ética e deontologia, que é
explicar aos clientes todos os caminhos e em conjunto com o cliente, mas enfim, isto já são mais da área das práticas colaborativas e da advocacia 5.0, não é? E com o cliente escolherem qual é o caminho. E, portanto, também poderem ter esta informação para que haja, de facto, essa emancipação e essa assunção de responsabilidade. Okay? Muito bom. Muito claro, mais colegas, se ficou mais claro, ou mais claro o meu pensamento, não necessariamente concordem com ele, obviamente. Acho que sim, né? Alexandre não colocou nada aqui, parece que dá para a gente seguir. Cristina, um abraço, que bom que você está aqui com a gente também, apareceu aqui para a gente. Professora, então a gente pode seguir com a apresentação, né? Então vamos lá. Ok, vou aqui voltar novamente. Isso. Ok, vamos lá no full screen para o Alexandre me poder ajudar aqui. Então, assim de uma forma muito burda, digamos assim, quais são os vetores, se quisermos, que nós trabalhamos nesta ação informativa, na pré-mediação. Já aqui foram abordados, eu vou só fazer, encaminhando-me para, enfim, para terminar a minha fala e podermos refletir, até, enfim, com desconcordâncias, se houver, ou discordâncias, mas então esta sessão informativa, do nosso ponto de vista, deve ter 3 vetores, 3 eixos, com Perfeito. uma... Está perfeito, estou lendo aqui, estou achando perfeito, porque é o que eu acredito. Às vezes o desafio é a gente realmente escutar, e é muito obrigada por essa. Hoje têm sido passos maravilhosos. Obrigada por esse complemento e por essa deixa, Elsie, porque foi muito interessante. Eu ia dizer isto. É muito mais suave para a maior parte de nós deixar-se escutar, deixar-se imbuir, deixar-se ir no sentido de acompanhar por algo que esteja próximo a nós. É muito mais desafiante, acredito eu, para todos nós, algo que seja que nos chocalhe, não é? Não sei se eu estou a dizer bem. Chocalhe. Que nos mexa, que, oi, pera, calma, oi. É muito interessante, porque, do meu ponto de vista, a pré-mediação pode ter esse efeito. Para aqueles que de nós, naquelas circunstâncias, com aquelas pessoas e naquele momento, sejam mais disponíveis para refletir, para falar sobre o que estão a sentir, para olhar para a interação, para criar em conjunto ações que permitam atender às manifestações dentro daquela interação, para aqueles que não possam, neste momento, estar nestas circunstâncias, acredito que muito facilmente aderem, enfim, mas mais facilmente aderem à mediação e à proposta de trabalho. Aqueles que nós, não é, naquele momento, com aquela pessoa, naquelas circunstâncias e com aquelas informações estejam mais para a guerra, mais para a raiva, mais para a zanga, talvez seja mais difícil e mais desafiante. Então, eu digo muitas vezes que agradeço, e de facto agradeço mesmo de coração todos aqueles criados que se disponibilizaram a percorrer este caminho. Tenha sido comigo e com outros colegas como mediadores, seja com todos nós. Porque para muitos não é, aliás, para nenhum é suave, mas para muitos é muitíssimo desafiante. É preciso sair muito, muito, muito da zona de conforto. E todos nós, é desafiante sair da zona de conforto, não é? Então, foi uma ótima deixa, Elsie. Deixa eu te falar uma outra coisa também. A Cláudia Clemente, ela tem um videozinho que também encanta muito. Ela diz assim: quando você explica o processo, como é que vai acontecer e tal e coisa, e que quando a pessoa vira os olhinhos, aquele, assim, captamos, né? Aquele vai dar uma oportunidade para a mediação.
Então, a Cláudia vive dizendo assim, eu fico atenta, né? Ela está lá explicando todo o processo e atenta à pessoa que está ávida em conhecer o processo. Aí, quando a pessoa vira o olhinho assim de lado, é que ela está raciocinando, está pensando, será que eu vou dar uma chance para isso? E aí é fantástico, né? É muito interessante essa questão do não verbal, né? De estarmos atentos a toda a forma de comunicação. Leitura do corpo, né? E o não verbal é mais de 90%. Então, como é importante nós irmos também até algum questionamento que apareça, não é? Da própria mediada. Então, vou estar mais atenta a esse revirar de olhos, Cláudia, que não sei bem que seja, mas vou estar mais atenta. Não tem assim, enfim, alguma manifestação. Isto fez-me, enfim, associei. O corpo fala, querida Margaret, fala mesmo, é verdade. Por isso, para que nós, mediadores, todos sabemos, imprescindível, os 3 níveis, não é? Verbal, não verbal, verbal para verbal e muito especialmente o não verbal, não é? É verdade. Na tua fala, Elze, e da prática da Cláudia, eu associei, não foi o que tu disseste, foi o que eu associei na minha escuta, a como às vezes nós que somos fãs da mediação, fãs no sentido de sabemos da utilidade, de vemos essa utilidade nas vidas dos outros, muitíssimas vezes, algumas vezes nos empolgamos com essa, quase como os profetas que têm a palavra e têm a luz e vão salvar o outro, e é tão bom para o outro. E eu queria trazer, enfim, a minha perspectiva, não foi isso nem que a Elsa disse, nem que a Cláudia, estou a dizer a que eu associei para ficar claro. Como, sobretudo porque não sei se sou uma mediadora transformativa pura, não, creio que não, o Adolfo sabe, mas por ser de facto também muito de onde fui beber, dizer que para mim é muito importante respeitar que o outro não esteja, aqui com muitas aspas, a ver a luz que nós achamos que é a mediação para a vida deles. E isso, às vezes, é um dos desafios da sessão informativa da pré-mediação. É, no final, nós temos a firme convicção que para aquela interação, seja ela familiar, seja ela trabalhista ou laboral, de vizinhança, comercial, empresarial, o que seja, como poderia ser útil a proposta de trabalho e ou ambos, ou todos, dizerem não. Não é? É verdade. Como temos que lidar connosco mesmo, mas isso também é aceitar e respeitar que a mediação é emancipadora, responsável e que as pessoas são donas das suas escolhas. Mas às vezes nós vivemos isso muito na mediação escolar, né? E é interessante porque eu consigo ver esses momentos. A gente apresenta uma prática, a gente conversa sobre, escuta essa comunidade, mas está tudo bem se eles não se sentirem no momento de acolher, de levar aquilo para aquele espaço. E você precisa estar muito tranquilo em relação a isso, entender a questão da voluntariedade, a questão do momento e seguir. Esse é um ensinamento que eu levo desde o início, porque já vivi algumas experiências assim, e são mesmo transformadoras, quando a gente consegue olhar isso com essa tranquilidade. Então, é um aprendizado que eu venho trazendo comigo e é libertador também, né? É um processo, é um caminho que nós vamos fazendo, porque mas isto era aquilo que sentimos que podia dar um aporte positivo, não é? Um aporte útil. Que a pessoa... Não, exatamente, Mariana, é isso mesmo. Acreditamos no método, respeitamos a autodeterminação, sem dúvida. É isso aí. Uma das coisas... Você sabe que nós fundamos a primeira Câmara Pública do país, né? Ela está no coração da comunidade, recebendo mediações que venham da comunidade, que venham dos departamentos
da rede, né, pública e também da polícia, né? Às vezes vem para nós também, encaminhados por E da eles. sociedade de modo geral, né? Porque um espaço público é de todos, né? Então todas as pessoas podem ter acesso e orientações naquele espaço, né? Exato. O que acontece muitas das vezes, e nós naquela preocupação de acertar mais do que errar, e de achar que a mediação olha, é a cereja do nosso bolo, vai resolver, né? Naquela ânsia, nós observamos que, em alguns casos, eles não retornavam para a primeira sessão, né? Para a sessão inicial. Aí a Cláudia, como a responsável da Câmara, começou a ligar para essas pessoas para saber o que aconteceu, o senhor não se sentiu bem? E, professora, várias pessoas falaram assim, não, você sabe que depois daquela conversa, eu fui para casa, pensei, resolvi. Olha que lindo isso! Nós ficamos frustrados por não ter dado continuidade, mas aconteceu a transformação ali. E isso é o lindo dentro da comunitária, da emancipação, que a gente quer oferecer. Mas nós, naquele momento que aconteceu, nós não identificamos e achamos que a nossa pré-mediação não foi boa. Pelo contrário, pelos vistos, pelo contrário. Foi excelente. Não é? Enfim, de alguma forma, de todas as formas, o facto de nós, como é que eu ia dizer, nós permitir, não é uma questão de permissão, é uma questão de, nem de fomentar, mas dar espaço para que as próprias pessoas sintam que podem ser elas mesmas a decidir as suas coisas, o famoso yes you can, não é? Que elas são capazes de por si, faz toda a diferença. Então, se eu numa sessão, ou no final de uma sessão informativa, me motivo para ir falar com o outro e resolver, maravilha. Ótimo. Como resolvemos? Logo se vê. Se houver necessidade, logo voltamos. Talvez seja a expressão máxima, agora estava pensando convosco, e antes de ver aqui a pergunta da Cristina, talvez seja a expressão máxima daquele conceito da Béatrice Brenner, que é uma juíza francesa do Tribunal de Segunda Instância de Grenoble, talvez já esteja aposentada, que ela dizia que o mediador é biodegradável, ou seja, à medida que nós vamos avançando na mediação, o mediador vai desaparecendo ao ponto de desaparecer da vida dele. E do nosso ponto deve ser exatamente esse, não é? Então, vamos ver, pode ser que eles resolveram por eles, mas ainda precisem, em algum momento, mais à frente, outra interação, voltar à mediação, ou não. Ou não. Mas é esse ranço, antes da senhora responder a pergunta da nossa amiga, é esse ranço ainda de eu quero dizer que resolveu, eu ainda preciso controlar se resolvemos, se não resolvemos, né? Olha essa cultura ainda do controle, do poder, né? Que a gente precisa. Sem dúvida, sem dúvida. E como a Vanessa e outras colegas vão trazendo, sim, como é importante, imprescindível, já vamos lá, quer dizer, pelo menos para rematar, se calhar, não sei se temos tempo. Falando, né? Mas como é imprescindível esse acolhimento. Muitas vezes trazemos esta frase que é de facto aquilo que sentimos, que é um enorme respeito, já o disse há pouco, de todos aqueles que se disponibilizam a fazer este caminho, porque são eles, não nos podemos nunca, pelo menos eu procuro nunca esquecer-me disto, aquelas pessoas permitem-nos entrar na vida delas, aquelas pessoas permitem-se e muitas vezes esforçam-se verdadeiramente para sair de uma zona de conforto e poderem encetar um caminho que alguns conseguem, outros não, pelos mais variados motivos, não é? Mas que são aquelas pessoas que nos estão a receber. Então, somos nós que devemos
sentir que estamos a ir na vida delas e que são elas quem conhece a vida delas. Então, para mim, resulta mais fácil, se partir deste ponto de vista, para acolher aquelas pessoas, para poder aceitar e respeitar qualquer manifestação, qualquer pergunta, qualquer questão, e não querer impor, voltamos àquilo que há pouco falávamos que bom que vai ser para vocês, não querer impor, mas ao invés propor uma forma que pode ser aceita ou não. Okay? Então, Alexandre, querido, obrigada. Eu vi que já colocaste, depois retiraste outra vez a pergunta. Será que dá para colocar? Que depois, entretanto, obrigada. Eu acho que há pressupostos básicos que possam favorecer a assertividade para a adesão dos mediados. Então, Cristina, querida, eu acho que daquilo que nós temos vindo a falar, eu diria, até vou pôr aqui de novo, eu diria, o full screen, eu diria que os pressupostos básicos, ou seja, aquilo que nós temos, ou devemos, ou se calhar é útil, não gosto muito destes termos de falar, é o que é a mediação, não é? De forma sumária, qual é a função do mediador e o trabalho dos mediados. Aceitando e respeitando as manifestações, as perguntas, promovendo, do meu ponto de vista, essa oportunidade de transformação e mudança da interação e, no final, até a cooperação no sentido de trabalhar as manifestações naquela interação, resolvendo, porque as pessoas vêm normalmente com questões objetivas, claro, eventualmente resolvendo a questão objetiva que trouxeram. Então, eu creio que os pressupostos essenciais, eu diria mais as skills, as habilidades do mediador, serão essa capacidade, como a Vanessa e outras colegas já aqui disseram, essa capacidade de nós acolhermos os mediados, essa capacidade de os respeitarmos profundamente nas suas decisões, nas suas dúvidas, nos seus momentos, podermos expressar de uma forma clara, objetiva, mas sensível estes eixos. E como dizia há pouco, como diziam também tu há pouco, e acho que a Vanessa, absolutamente partir do ponto que os mediados são seres iguais a nós, no sentido com as mesmas questões, as mesmas dúvidas, as mesmas pequenas, grandes coisas, como diz o Dalai Lama, e que, como tal, também podem ter dúvidas de achar se é este o caminho, como tal, também pode não ser o momento deles, como tal, pode ser ainda o momento da guerra, da raiva, da briga, como tal, de dizerem não e de seguirem outro caminho que nós muitas vezes, sobretudo, e falo nisto, sobretudo na mediação familiar com filhos, que muitas vezes sabemos que as consequências para os filhos são eventualmente, na prática, bastante mais desafiantes, bastante mais agressivas no ponto de vista de para os filhos vivenciarem aquele momento. Mas é a escolha daquelas pessoas, é de facto aqueles outros seres humanos como nós também terem essa capacidade e deverem ter essa capacidade de escolher. Então, não sei se te ajudei, Cristina, se ainda dificultei, mas é desse facto, sendo absolutamente, para mim, acho que fica claro, não só aqui como nas próprias sessões informativas, absolutamente para mim, a mediação ser um meio que, como diz a Tânia Almeida, não tem contraindicações. Eu não realmente não que a mediação tenha qualquer tipo de contraindicação e que pode ser sempre utilizada durante, pós, processo pré-judicial, judicial, pós-judicial, etc., porque não tem contraindicações. De facto, a meio ano passado, no 25º aniversário do IMAB, a Tânia trouxe esta frase e eu tenho-a parafraseado e invocado a sua autora porque acho que é brilhante do ponto de vista de não tem. Para mim, Célia, para mim que estou ali recebendo as pessoas fisicamente, mas estando ou disponibilizando para estar ou para acompanhar na vida delas durante aquele tempo e do que elas quiserem partilhar. Mas para elas não
podem não ter, e muitas vezes não têm esta perspectiva por N situações, ok? Então, não, é o melhor que eu consigo ajudar com os pressupostos básicos, Cristina. Então, eu diria que se nós abordarmos estes 3 eixos, as pessoas, o relacionamento e o procedimento, ou seja, a pessoa estará colocada no centro de qualquer mediação, qualquer modelo, qualquer escola, o que seja, será aquela pessoa, serão os protagonistas daquela ou deste procedimento. Que o relacionamento, a interação entre elas serão também o foco do trabalho a realizar. E depois que há todo um procedimento para podermos então atender às pessoas naquela interação ou interrelação em concreto. E agora que estamos neste momento enfim, até de alguma mutação, só para ir já concluindo, estas pré-mediações podem ser feitas presencialmente, à distância, e são sempre, pelo menos da forma como faço, sempre orais, ok? Ou seja, sempre desta interação, neste diálogo entre os mediandos, sendo que no final, quando e se escolherem a mediação e avançar, então nós todos estabelecemos um compromisso com alguns elementos essenciais da mediação, como a voluntariedade, a confidencialidade, o valor dos honorários, a isenção, a imparcialidade, enfim, por aí fora, ok? Mas, de alguma forma, o ITER. E, realmente, para terminar, para dar espaço para, eventualmente, outras reflexões e outras perguntas, eu gosto muito do Einstein, sobretudo desta frase, quando ele, enfim, nos legou para a história que a loucura é nós queremos obter resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Então, também a mediação não tem, para mim, nenhum efeito colateral. Pelo contrário, pode ser, como já aqui foi partilhado pela Cláudia, não só, pode ser um meio, uma forma de abrirmos a possibilidade de conhecimento e de escolha de todos os intervenientes naquela interação em concreto ou noutras interações. Então, alguma coisa aconteceu. Houve alguma interrupção. Não estou me ouvindo? Oi, Elze. Elze congelou ali. Ok. Mas a gente está te ouvindo, Elze. Professora, quando foi colocada a frase, eu me lembrei de uma formação que eu fiz com a Gabriela Jablowski, que eu não sei se pronuncia assim, de Buenos Aires, em que ela, no tocante à mediação escolar, ela sempre dizia na formação que não é uma apresentação de um enlatado. E aí, exatamente isso, né? A gente precisa, aquele slide anterior que foi apresentado, ouvir os protagonistas, ouvir a realidade de cada um, compreender o que cada um traz, né, de posição, de interesse, e é algo muito que envolve a questão da subjetividade, do cuidado real de estar naquele processo, cuidando e ajudando que esse processo seja conduzido da melhor maneira possível e de forma única, porque cada um é único. Né? Então, me lembrou essa frase dela que eu também levo sempre comigo, porque a nossa tendência é padronizar, a nossa tendência é fazer as coisas sempre muito repetitivas, né? E a mediação ela nos convida a estarmos nesse lugar do movimento e de fazer de acordo com seguindo sempre os seus princípios, sempre seguindo as suas orientações, enfim, mas a gente está cuidando de uma subjetividade, a gente está cuidando de uma alma humana, né, de uma pessoa humana que se coloca ali, então não cabe essa questão de tentar fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então, quando foi lida a frase, eu me lembrei desse ensinamento que eu também levo da Gabriela, e queria colocar aqui. Sem dúvida, e grata pela tua partilha, isso é muito importante e eu queria deixar isso muito claro e obrigada por tu reforçares, por trazeres essa partilha da Gabriela e que é muito importante. Nós não estamos a falar de uma sessão prêt-à-porter. Não estamos a falar, eu agora começo sobre o que é a mediação, a função do mediador, o trabalho dos mediados, querem, não querem, vamos.
Não é disso de maneira nenhuma que estamos a falar. Não é do procedimental. Não é, de alguma forma, não é nós agora dizemos isto, depois fazemos aquilo, depois o outro, depois fecha, depois vamos para o discurso de abertura, depois vamos fazer as. Não é disto que nós estamos a falar. Exatamente, não estamos a falar de procedimentos prêt-à-porter. A mediação pode ser tudo menos um prêt-à-porter. É sim um trabalho de costureira ou alfaiate, que eu acho que também chama assim aí, não é? Não confirmei isto antes, porque não me lembrei. Nem sabia que ia falar nisto. É um trabalho de costureira e de alfaiate. É feito à medida daquelas pessoas, daqueles protagonistas, daquela interação. É feito, reparem, se eu, imaginem, aqui eu tenho esta questão de, bom, falar sobre o que é a mediação, a função do mediador e o trabalho dos mediados. Se alguém entra, senta e diz, antes de eu sequer dizer oi, diz, bom, eu só quero saber se ela vai cumprir. Que me adianta, e esta, enfim, é muito a minha percepção, que me adianta eu dizer, ok, agora para um pouquinho, vamos falar do que é a mediação. Agora, não adianta. Nós todos sabemos, então, enfim, quer aqueles que nos acompanham que são mediadores, quer os outros que não sendo mediadores também sabem pelas suas vivências, e eu estou sempre a dizer isto a quem, enfim, faz as formações connosco e já se cansam, mas eu sinto que realmente é a partir de nós que conseguimos chegar aos outros. E, portanto, nós, a partir das nossas vivências, conseguimos chegar aos outros. Então, como isso dizia, mesmo que não sejamos mediadores, sabemos que se eu estou focada em falar ou dizer alguma coisa, mas se o outro insiste em falar de coisas que... Obrigada, Pedrinho, até amanhã, se Deus quiser. Então... Abraço, Pedro. Obrigada, Lu. Então, se eu insisto em falar de outra coisa, a pessoa nem vai ouvir, ok? Nem vai estar disponível. Então, eu tenho de acolher essa manifestação, perceber o que aquilo quer dizer, e logo teremos tempo, e como diria o Daniel, logo podemos co-construir a forma como vamos trabalhar. Temos tempo para isso. Agora, se não acolhermos, e por isso há pouco a Vanessa, a Cláudia, tantas mais, a Cristina, falavam desse acolhimento. Se nós não acolhermos, então não vamos ter o campo e o espaço para isso. Para além disso, como nós sabemos, até pelos estudos Palo Alto e não só, de 100% do que é dito, nós escutamos cerca de 30%. Desses 30% associamos aos nossos próprios quadros mentais. Então, também é natural desta sessão informativa, nós fiquemos ainda assim com questões para esclarecer depois, ok? E isso é muito importante também para nós. E, portanto, obrigada, Vanessa, antes de respondermos à pergunta da Carla. Obrigada por lembrares isso também, e pela pergunta da... Obrigada por lembrares que não é uma questão rígida, é eu sensibilizar-me com o outro e acolher e atender às necessidades, já que foi dito, e às motivações do outro também. Okay? Aliás, como toda a mediação. Sim, Carla, a mediação também está presente nas empresas, ainda com uma expressão menor do que, como há pouco referi, na área da família, na área civil, condicível, dívidas, vizinhança, portanto, não exatamente ligada à área empresarial neste sentido que estamos a falar, mas dizia eu, vai tendo alguma expressão, vai havendo, como é que se diz, alguns gabinetes de mediação dentro das empresas, fora das empresas em outsourcing, ou seja, vai variando, mas Carla, sim, existe. Se for um tema em particular que também desejes desenvolver, aliás, quer para a Carla, quer para todos os que estiveram e estão connosco, eu estou absolutamente disponível para, enfim, trocar ideias, partilhar informações, enfim, continuarmos esta caminhada e continuarmos a crescer juntos, que é o mais importante do meu ponto de vista.
Ótimo, professora. Gostaríamos de saber se tem alguma outra questão para podermos contemplar também. Vamos aproveitar aqui a professora conosco. Estamos caminhando para o final, então, se tiverem mais alguma questão, acho que dá tempo de mais. Vou só deixar os contactos, que eu fui ali do 351, que é o indicativo de Portugal, mas alguma coisa podem me contactar por aqui. Se quiserem algo em concreto ou em particular, alguma necessidade não atendida, disponham. Ok. Professora, a Elze deve ter tido algum problema, né? A tecnologia nos leva a esse desafio de estarmos conectados, ora pode tudo acontecer e perdermos a conexão. A gente não está conectada com ela aqui nesse momento, mas com certeza estamos todas conectadas nessa direção, nesse caminhar tão belo e tão desafiador para todos nós, nessa transformação social que podemos realizar, primeiro em cada um de nós. Eu considero que tem muita coisa que eu preciso também revisitar sempre para estar em contato com o outro. Então, eu te agradeço muito, professora, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu tempo aqui conosco e um momento de tanto aprendizado para todos nós. Aproveito também para deixar um convite a todos, antes de passar a palavra. Na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos receber a professora Liliane e a Vanessa Raton, que são de Santos, e vão falar sobre o projeto delas lá de Justiça Restaurativa como Política Pública Educacional. Então, já deixo esse convite para todos vocês, para todos nós. Nós tivemos, professora, uma jornada muito bacana esse mês, foi um mês inteiro de muito aprendizado, de muitas trocas de experiência, e que a gente possa aproveitar esse novo normal, esse momento em que a tecnologia nos aproxima. A gente estava dizendo antes, né, quanto que eu estaria junto com a senhora em algum momento de formação, talvez demoraria um pouco mais, mesmo vindo ao Brasil, talvez eu não teria essa oportunidade logo, e estar aqui tendo essa oportunidade, tanto na live, em cursos que vocês também estão oferecendo, junto com o Pedro, com o Adolfo, com o professor Vezula. Acho que está dando uma oportunidade muito grande de todos nós nos aproximarmos dessa pauta, nessa direção. Então, a gente tem muito a aprender também e de se desenvolver nesse momento, que estamos tendo a oportunidade de estarmos estudando mais através do uso da tecnologia. E mais uma vez eu te agradeço em nome da Elze, te agradeço em nome de toda a equipe, da Cláudia, que é responsável pela Câmara Pública, que está mais à frente das mediações, que chegam da comunidade, e aguardamos na Semana da Mediação uma nova oportunidade para conversarmos mais, para aprendermos mais juntas, e é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada. Obrigada querida, obrigada a ti, Vanessa, obrigada a Elze, toda a equipa do Petrópolis da Paz. Tenho que parabenizar o trabalho maravilhoso que vocês têm feito. As lives têm sido maravilhosas, eu tenho adorado, mesmo quando não estou ao vivo, depois vejo. Então, obrigada por tudo, continuamos juntas e misturadas. E como Cláudia, obrigada pela partilha da frase, é verdade. Estes momentos de troca, de interação, que são belos, nós não esquecemos, e de facto eu também não os esqueço. Obrigada a todos e até breve. Muito obrigada, boa noite a todos e até breve. Tchau, obrigada. Professora, muito obrigada. Tchau, obrigada, Alexandre, pela ajuda.